Ao longo da história, o fogo tem sido uma força tanto de criação quanto de destruição. Neste vídeo, vamos reviver alguns dos maiores incêndios que marcaram a história da humanidade. Preparem-se para testemunhar a fúria da natureza e refletir sobre a nossa responsabilidade em proteger o nosso planeta. Nossa jornada começa em outubro de 1871, nas ruas movimentadas de Chicago. A cidade, com sua população crescente e economia florescente, era um centro de inovação e progresso. As ruas estavam cheias de carruagens, comerciantes e cidadãos que viviam suas vidas cotidianas, sem imaginar a tragédia que estava prestes a acontecer. Uma cidade vibrante, construída em grande parte com madeira, um material altamente inflamável. As construções de madeira, embora práticas e econômicas, representavam um risco significativo. Pequenos incêndios eram comuns, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A noite de 8 de outubro testemunhou o início de um dos incêndios mais devastadores da história americana. O fogo começou de forma inesperada e rapidamente se transformou em uma catástrofe. As chamas dançavam no céu noturno, iluminando a cidade com um brilho sinistro. Reza a lenda que o fogo começou em um celeiro, talvez por causa de uma vaca derrubando uma lamparina. Embora essa história seja amplamente conhecida, a verdadeira causa do incêndio nunca foi confirmada. O celeiro, cheio de feno seco, era o ambiente perfeito para o início de um incêndio devastador. As chamas, alimentadas por um verão seco e ventos fortes, se espalharam rapidamente. O fogo consumiu tudo em seu caminho, saltando de prédio em prédio, deixando um rastro de destruição. A combinação de condições climáticas adversas e a abundância de materiais inflamáveis criou uma tempestade perfeita para o desastre. Por 2 dias e 2 noites, o fogo reinou em Chicago, destruindo mais de 17 mil edifícios e deixando 100 mil pessoas desabrigadas. A cidade, que antes era um símbolo de progresso, agora estava em ruínas. Famílias inteiras perderam tudo, e a paisagem urbana foi transformada em um cenário de desolação. O grande incêndio de Chicago foi um divisor de águas na história da cidade. A tragédia forçou os cidadãos e líderes a repensarem a forma como a cidade era construída e protegida contra incêndios. Lições valiosas foram aprendidas, e a necessidade de melhorias na infraestrutura tornou-se evidente. Das cinzas, Chicago se reergueu, mais forte e imponente, com novas tecnologias de construção e um corpo de bombeiros mais bem equipado. A cidade adotou regulamentos de construção mais rígidos e investiu em sistemas de prevenção de incêndios, garantindo que uma tragédia como essa nunca mais acontecesse. O incêndio serve como um lembrete do poder devastador do fogo e da resiliência humana. A capacidade de Chicago de se reconstruir e prosperar novamente é um testemunho da determinação e do espírito indomável de seus habitantes. A cidade, que uma vez foi consumida pelas chamas, agora brilha como um farol de esperança e renovação. No mesmo dia em que Chicago ardia, um evento igualmente trágico estava prestes a ocorrer. A 320 quilômetros de distância, na pequena cidade de Peshtigo, no estado de Wisconsin, outra tragédia ainda maior se desenrolava. Enquanto Chicago lutava contra as chamas, Peshtigo enfrentava um inferno ainda mais devastador. O incêndio de Peshtigo, no estado de Wisconsin, foi o incêndio florestal mais mortal da história do Zeuá, ceifando a vida de cerca de 1.500 a 2.500 pessoas. Este evento catastrófico é muitas vezes ofuscado pelo incêndio de Chicago, mas sua magnitude e impacto foram imensuráveis. A seca transformou a vegetação em um palheiro pronto para ser incendiado. A falta de chuva durante meses deixou a floresta em um estado extremamente vulnerável. Ventos fortes e calor intenso criaram o cenário perfeito para a catástrofe. As condições climáticas adversas contribuíram para a rápida propagação do fogo. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, engolfando tudo em seu caminho. Casas, florestas e vidas foram consumidas em questão de minutos. Relatos descrevem o fogo como um tornado de chamas, com ventos que arrancavam árvores e lançavam brasas a quilômetros de distância. A intensidade do fogo era tamanha que muitos não tiveram chance de escapar.
O incêndio de Peshtigo deixou cicatrizes profundas na região, com uma perda de vidas devastadora e destruição ambiental incalculável. A cidade foi praticamente apagada do mapa, e a recuperação levou anos. A tragédia serve como um lembrete do poder implacável da natureza e da importância da prevenção e combate a incêndios florestais. Aprendemos lições valiosas sobre a necessidade de estar sempre preparados para enfrentar tais desastres. Em 1825, o incêndio florestal de Miramichi devastou a província de New Brunswick e partes de Maine, no Zéwari. Uma área equivalente a 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo foi consumida pelas chamas em um dia. O incêndio, alimentado por calor extremo e seca, foi causado por raios e atividades humanas. As chamas se espalharam rapidamente, engolfando florestas, fazendas e comunidades inteiras. Estima-se que 160 pessoas tenham morrido, e milhares ficaram desabrigadas. A perda da vida selvagem foi imensa, com animais carbonizados encontrados por toda a região. A tragédia de Miramichi destaca a importância da gestão florestal responsável e da preparação para os riscos de incêndios florestais. Em fevereiro de 2009, a Austrália enfrentou um dos piores desastres naturais de sua história: os incêndios florestais do Sábado Negro. Em 7 de fevereiro, uma série de incêndios florestais, impulsionados por seca prolongada, temperaturas recordes e ventos fortes, varreu o estado de Victoria. As chamas se espalharam com uma velocidade assustadora, engolfando tudo em seu caminho. As comunidades rurais, localizadas em áreas densamente florestadas, foram as mais afetadas. O Sábado Negro ceifou a vida de 173 pessoas, tornando-se o pior desastre florestal da história do país. A perda de vidas humanas foi agravada pela devastação ambiental, com milhões de animais mortos e ecossistemas destruídos. Os incêndios do Sábado Negro serviram como um alerta sobre os perigos crescentes dos incêndios florestais em um planeta em aquecimento. Em 2020, o Pantanal, a maior planície alagada do mundo, foi devastado pelo pior incêndio já registrado. A seca extrema transformou rios e lagoas em leitos secos, e a vegetação em combustível perfeito para o fogo. As chamas, algumas iniciadas por ação humana, outras por raios, se espalharam rapidamente. A fauna do Pantanal, famosa por sua riqueza e diversidade, foi duramente atingida. Imagens de animais carbonizados, como onças pintadas e capivaras, chocaram o mundo. Estima-se que milhões de animais tenham morrido no incêndio, muitos deles, espécies ameaçadas de extinção. A perda da biodiversidade e a destruição de habitats são apenas alguns dos impactos desse desastre ambiental. O incêndio no Pantanal serve como um alerta para a necessidade urgente de proteger e conservar nossos ecossistemas. Ao longo deste vídeo, testemunhamos a fúria devastadora dos incêndios que marcaram a história. Esses eventos não apenas destroem vastas áreas de floresta, mas também afetam profundamente as comunidades humanas e a biodiversidade local. Desde as ruas de Chicago às planícies do Pantanal, o fogo deixou um rastro de destruição e perdas irreparáveis. As cidades e vilarejos são frequentemente devastados, resultando em deslocamento de pessoas e perda de vidas. A primeira lição é que a ação humana tem um papel fundamental na intensificação dos incêndios. O desmatamento, a expansão urbana e a negligência com práticas seguras de manejo do fogo contribuem significativamente para o aumento da frequência e intensidade dos incêndios. Além disso, as mudanças climáticas criam as condições ideais para a propagação do fogo. O aumento das temperaturas e a redução da umidade tornam as florestas mais suscetíveis a incêndios descontrolados. A segunda lição é a importância da prevenção. Medidas preventivas são essenciais para reduzir o risco de incêndios catastróficos. Investir em medidas preventivas, como a criação de aceiros e a realização de queimadas controladas, pode ajudar a controlar a propagação do fogo antes que ele se torne incontrolável. Além disso, a educação ambiental é crucial para evitar tragédias.
Ensinar as comunidades sobre práticas seguras e a importância da conservação pode fazer uma grande diferença. A terceira lição é a necessidade de fortalecer nossa capacidade de resposta a incêndios. Equipar e treinar adequadamente os corpos de bombeiros é vital para uma resposta eficaz. Corpos de bombeiros bem equipados e treinados, sistemas eficientes de alerta e coordenação de resposta emergencial são essenciais para minimizar os impactos desses desastres. Além disso, o uso de tecnologias modernas e técnicas eficazes de combate a incêndios pode fazer uma diferença significativa na proteção de vidas e propriedades. A preparação e a resposta rápida são fundamentais para enfrentar os desafios impostos pelos incêndios. Os grandes incêndios da história são um lembrete brutal da nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza. Cabe a cada um de nós repensar nossas ações e adotar práticas mais sustentáveis para proteger o nosso planeta. Investir em prevenção e combate a incêndios, combater o desmatamento e promover a gestão florestal sustentável são medidas urgentes. Juntos, podemos construir um futuro onde a harmonia com a natureza prevaleça e as tragédias causadas pelos incêndios se tornem coisa do passado.